Estamos iniciando mais o Evangelho nesse momento, com muito amor, com muito carinho, pelas frases que vamos passar para os nossos irmãos, frases consoladoras, sem interesse nenhum material. Todo o esforço que fizemos no material para ganhar o pão de cada dia, mas fizemos com alegria a parte espiritual que Jesus confia nos verdadeiros discípulos aqui na terra. E que esse Evangelho chegue nos lares, nos corações de todos aqueles que vão assistir, escutar esse Evangelho da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe, Pai, nos cair em tentação, mas livra, Pai, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Jesus. O nosso tema de hoje é um tema muito bom, esclarecedor, do amor verdadeiro, que nós vamos, com certeza, exercitar no planeta Terra, nesses séculos vindouros. Nós vamos trabalhar hoje os relatos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 20. No item 20, a beneficência. Vamos trabalhar esse. E a caridade, não é? O amor não pode ser exclusivo, porque ele é universal. O amor é universal, acompanha todas as criaturas, ajudando e servindo a todos, educando e instruindo. Amai-vos, instruí-vos. Este é as palavras do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Vamos falar muito da caridade. A beneficência pode ser exclusiva no início da sua prática, tendo o interesse de ajudar aos que cercam o seu agente, mas, com o tempo, sendo compreendida, vai se estendendo para atingir todo e a tudo. Esse amor vai ter que se espalhar pela terra. Esse amor não pode ficar exclusivo só entre nós e o lar e a família. Temos que expandir esse amor para ser universal. A doutrina espírita alcança mais além, levando os seus adeptos a sentirem que todos somos irmãos e filhos do mesmo Pai, e com a capacidade de viver, amar a todos, não somente aos seus parentes, como até hoje sempre foi assim, muito o amor, não, eu só amo minha família, só meus parentes, fora não, os de fora não, esses não são meus parentes, e somos irmãos. Não tem como fugir dessa realidade. Vejamos que, a princípio, o amor era somente entre os familiares, e quando muito, ampliado entre os da mesma religião e da mesma raça. Hoje, grande parte da humanidade conhece outros caminhos, ensinado e vivido pelo Cristo, lembrando antes por Moisés, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa frase é fantástica. O dia que nós cumprirmos essa frase e botar em prática, nós estamos caminhando para o céu, gente. Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu conhecimento e toda a tua alma, né? É amar o próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo?
toda a humanidade. O amor não é universal? Então, não podemos amar só quem é da mesma religião, que é da mesma pensamento político. Todos nós somos irmãos, gente. Nós temos que ajudar uns aos outros, orar pelas autoridades. Isso que é importante, e respeitá-lo. Né? Cada um está desempenhando a sua tarefa na terra. Jesus viveu esse preceito de luz, exemplificando aos seus discípulos e cumprindo a lei, que ele mesmo mandara transmitir ao legislador hebreu, que era Moisés, a mudança de comportamento da sociedade. É vagarosa, com a história como a história nos dá notícia, mas não para continuar a isto. Devemos crer que o amanhã o amor não vai ser escondido, vai ser espalhado, né, por toda a terra. Não podemos esconder uma coisa que é universal. Por toda a humanidade, como chave de luz que modificará todos os povos. Os mandamentos que está falando aqui são os 10 mandamentos. É o decálogo. E a humanidade, enquanto não observar esses mandamentos, nós somos doentes, infelizes, depressivos. Enquanto não praticarmos os 10 mandamentos da lei de Deus, nós somos pessoas ainda muito doentes. Por quê? Está falando aqui que as leis de Deus foram enviadas pelos mensageiros de Jesus, por intermédio de Moisés, o grande médio fantástico da época, o maior e o legislador hebreu. Ele recebeu os 10 mandamentos da lei de Deus. Ele recebeu. Ele não criou mandamento. E ninguém, homem nenhum na terra, tem essa capacidade de criar mandamento nenhum. Mas nós temos 10 para cumpri-lo. E depois vem a lei do amor no cumprimento. A lei de justiça, porque a lei de justiça é não fazer aos outros. E a lei do amor é perdoar aqueles que te ofendem e te agridem. Esse é a continuidade, não é só não fazer, é perdoar também. E a lei da caridade vem fechar essas 3 revelações, amando, servindo a todos os nossos irmãos da terra. Essa é a doutrina de Jesus. Esse é o cristianismo redivivo pela doutrina espírita. Por isso, se perguntar a doutrina espírita é uma religião, é a verdadeira religião na Terra, porque não é de homem, não foi criado por homem nenhum, não foi inventado. Porque o Espiritismo é continuidade do cristianismo, gente. Por que é continuidade? Porque nós temos que guardar os mandamentos de Deus, a lei do amor e da caridade. São 3 revelações na face da Terra, todos os tempos, e não tem outra. A terceira vai abranger e vai trazer a purificação para todos, e o entendimento para todos. Vamos lá. E será essa luz que o mundo e a humanidade se modificarão para melhor, sempre para melhor, fazendo desaparecer da face da terra as provações e expiações, desafogando, né, trazendo paz, desafogando, trazendo a paz aos sofredores, de modo que a tranquilidade de consciência se instale no interno, para que o coração viva o ritmo do amor, aquele que Jesus exemplificou. Onde está gravada a lei de Deus? Na consciência de cada ser humano na Terra. Claro que muitos estão dormindo, estão dormitando ainda, não se acordaram, não entenderam. E a maioria da massa humana não faz questão de compreender os mandamentos, e muito menos praticá-lo, que é muito difícil. Porque só Jesus praticou os 10 mandamentos. Só Jesus, na íntegra, na essência divina, só Jesus.
Todos nós que viemos no corpo aqui, nós temos alguma coisa a saudar, a pagar, as duplicatas, as promissórias, um mais, outro menos, de acordo com aquilo que fizemos no passado. Nós estamos colhendo a semente que semeamos. E vamos colher no amanhã, na outra existência, a semente que estamos semeando hoje. Simplesmente assim. A semente é o pensamento. Você semeia a semente com pensamento. O que você está fazendo com o teu pensamento? Não é? Temos que cuidar muito. Vamos lá. Retroagindo os pensamentos lá para trás, trazendo do passado, né, para nós ter fazer uma avaliação, você verá como Deus, por tantas bênçãos, não há como negar o crescimento da luz. Não dá como nós negar o crescimento da luz, da beneficência de uns para com os outros. Certo que, entre muitos, ainda há exigência. Eu dou, mas eu preciso de volta. Eu empresto, mas quero de volta. Né? Nós não aprendemos ainda, quando aprendemos a ajudar, ajudamos com amor. Que uma mão não pode a outra ver aquilo que estamos fazendo. Isto é a caridade verdadeira, sem exigência. Né? Sem exigência. Mas elas, igualmente, estão desaparecendo com a presença da doutrina espírita, que com mais um pouco de tempo fará o Cristo ficar mais visível no coração, no nosso coração, entendimento e a nossa vida mais feliz, por começar a viver o amor. Temos que viver o amor, temos que praticar o amor, temos que pensar no amor, porque Jesus é amor. Então, isso vai ser o destino da humanidade na Terra. Porque quando Jesus veio à Terra, vamos ler as histórias, vamos ver a passagem de Jesus. Quando que Jesus fez templo aqui na Terra? Quando ele construiu algum templo? Nenhum. Ele não tinha uma pedra para inclinar sua cabeça. Não é? Então, e os apóstolos? Fizeram o templo? Não, nenhum. Porque eles pregavam e emitiam as mensagens para as pessoas que estavam nos lares. Sem grandeza de templo. Porque o templo verdadeiro, na verdade, somos nós. O templo do Espírito Santo não é feito por mão de homem. O templo do Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Nós somos o templo. Para que outro templo? Agora, se você falar, tem os livros espíritas e os livros da ciência, da filosofia, para nós lermos e entendermos e crescermos dentro desse estudo fantástico, aí sim, aí nós vamos se esclarecer. Aí nós vamos ter outro prisma na nossa vida, uma visão mais límpida, mais cristalina do que é verdade e do que não é. Siga os mandamentos de Deus e a lei do amor e da caridade e pronto. Porque o que vai valer para nós é o nosso dia a dia, na nossa existência. Não vai valer lá dentro do templo, lá para quê? Faz no dia a dia, faz com os teus funcionários, faz com os teus parentes, faz com as pessoas, faz com os fregueses, faz com a humanidade. Não precisa de orientação de homens. Nós temos uma orientação espiritual, por isso que a doutrina espírita não é doutrina de homem. Ninguém criou essa doutrina. Allan Kardec codificou os ensinos dos espíritos superiores. É diferente. É a doutrina do Cristo. Não tem outra na Terra. Não existe. Vamos lá. Confiemos na presença de Jesus, pois aonde existe um pequenino esforço para o bem comum, ele lá se encontra dando os primeiros sinais do amor. Quando nós começamos a se amar e amar o próximo, Jesus já está presente. O verdadeiro cristão vê em tudo e em todos como seus irmãos,
que é a verdade, por ter certeza de que tudo tem a mesma fonte divina e o que pode dar, distribuir por amor, distribuir sempre as coisas por amor. Isto é o seu primeiro dever. Distribuir o amor é um dever de cada um de nós. Como espírito que já despertou os seus valores. Vejamos bem. Mais aumenta a sua doação, mais cresce seu tesouro, no símbolo da vida. E o coração fica em paz com o trabalho que nós desenvolvemos na caridade. Quantas coisas recebemos de Deus, porque somos seus filhos, gente. Somos todos filhos do Pai. Não respeitamos como irmão que somos, de jeito nenhum. Somos pais daquele que nos acompanham. E vemos fazer o mesmo. Que a doação por amor faz um ambiente de luz, que ilumina a vida interior, no seu íntimo. Lembra-se da beneficência todos os dias, porque ela tem 1000 meios de ser praticada, e mil, todos de ser pensada. Praticada e todo tem que ser pensada em favor dos outros. E se todas as criaturas começarem a fazer esse exercício, a Terra irá mudando, fazendo surgir o fenômeno de recuar as trevas, né? Dissipar as trevas, dando lugar à luz para sempre. Que coisa mais linda, coisa mais boa. O amor expulsa o ódio, a vingança. Tudo isso o amor supera tudo. Como pelos pensamentos. Temos que trabalhar o nosso pensamento, para depois vir os atos com dignidade, né? Como pelos pensamentos, pelas palavras, pelo coração, pelo pensamento, pelas palavras, pelo coração, até com os gestos se faz a beneficência. Até o gesto. Quando a pessoa é carinhosa, ela tem a abnegação no coração, tem misericórdia, ele tem a beneficência, que ajuda a todos, que ele é uma luz. A hora que nós fizer brilhar a nossa luz, nós vamos brilhar para não cair nas trevas, caminhar com firmeza, com dedicação, com amor ao próximo. Não tem outro caminho. Enquanto nós não amar o próximo, que é toda a humanidade, nós não saímos da Terra. Podemos até sair, mas para um planeta inferior, superior jamais. E nem ficamos aqui na Terra, se nós não aprender a amar. Vamos lá. É muito bonito. Vamos lá. Passe a fazer a caridade na sua própria intimidade. Analise seu procedimento na profundidade que possa ir. Comungue com o seu superior e deixe o amor invadir o seu coração. Olha que importantíssimo. E com as radiações de luz e com a fé que já conquistou. Todos nós já conquistamos uma parte boa do desenvolvimento da fé. Envolva a humanidade com a tua fé, de forma que o perdão avance cada vez mais. Vamos aprender a perdoar. Esqueça a ofensa, avance mais. E ore pelos que vos caluniam, avance mais. E faça dos ingratos os seus filhos do coração. Como temos longe, né? Fazer dos ingratos um filho do nosso coração. Isto é caridade, gente. O que é caridade? É amá-lo mesmo. Caridade. Inundando os seus filhos do coração. A caridade vai conquistando as pessoas pelo caminho. Inundando
doando a luz espiritual, facilitando a convivência com a tranquilidade de consciência. Facilitar as coisas, não complicar. Sempre facilitar, sempre ser dóceis, né, na nossa caminhada. Paulo, na época em que animava um corpo físico na terra e foi convertido, é que sentiu que a caridade poderia ser a sua companheira em todos os seus lances, em todos os seus momentos de vida. De vida. Todo momento, Paulo viveu a caridade. Imediatamente lançou-se a ela. E mesmo sofrendo todas as vicissitudes da vida, toda a vicissitude da vida que ele sofreu, vivia em paz, de coração. Chegando ao ponto de, na hora de ofertar a vida para provar a sua fé em Cristo, animar o carrasco, que sofria no momento de servir de instrumento da lei. Porque quando Paulo em Roma foi decepado também a cabeça dele, né, por uma espada, que naquele tempo aquela lei que eles tinham, assim, a pessoa que ia fazer esse trabalho, eles mandavam andar 15 metros e ficar de costa para o verdugo, para a pessoa que ia usar a espada para cortar a cabeça, o pescoço. E o verdugo ficou com a espada na mão, quando era para tirar a vida de Paulo, ele não tinha coragem. Paulo era uma luz, uma lei, um moral que ele tinha tão grande que o próprio vingador lá, o carrasco, não tinha coragem de fazer isso. Isso tudo é a luz da caridade. E o Paulo então falou, olhou para trás, não vinha nunca esse golpe, ele falou: ô meu irmão, você não vai cumprir a tua tarefa? Cumpre a tua tarefa. Ele se encorajou e foi lá e fez isso aí. Paulo é fantástico. Deu a sua própria vida também pelo Cristo. Pedro, todos os apóstolos. Só João que morreu na velhice. Todos deram a própria vida sustentando Jesus Cristo. Vamos lá. A luz da caridade, predispondo o homem para dar exemplo de amor. Se você quer ser mais, se você quer ter mais lucidez, se quer ter mais felicidade ao Senhor, se deseja ajudar mais aos que sofrem, deixe irradiar no seu coração a caridade para com todos eles, fazendo-se amor, que a vida esclarecerá na multiplicação de outras vidas. Jesus descendo à terra, né, passando, conversando e tendo paciência, está modificando a sociedade terrena, que, analisar bem a história universal, passará a entender o divino fenômeno da caridade feita pelo Mestre. Pelo Mestre Divino, o Mestre Divino foi tudo que nós possamos pensar da bondade desse ser de luz. Porque fundiu-se com a força de Deus. O Mestre foi o Mestre Divino, porque fundiu-se com a força de Deus, dando a vida, educando, instruindo na toda a humanidade, onde estiver, seja indulgente para com os seus companheiros e lute dentro de si mesmo. Porque o adversário para vencermos não são os demônios que as pessoas acham. Os demônios são os vícios, são a ignorância. Isso são. E está onde? Erradicado. Dentro de cada um de nós. Cada um de nós. Como nós temos coragem de criticar outro irmão se nós estamos cheios de imperfeições e de vícios? Vamos ter que olhar para dentro de cada um, né? Onde estiver, seja indulgente para com os seus companheiros e lute dentro de si mesmo, vencendo o desamor, que tanto nós temos desamor dentro de nós. É nessa batalha
não se esqueça de limpar do coração o orgulho e o egoísmo. Duas chagas terríveis que nós temos que vencer na terra. O orgulho e o egoísmo. Que a luz da vida passará a brilhar no seu céu íntimo, onde Deus não deixará de libertar seus valores imortais, né? Seus valores imortais, para que seja um dos anjos, como estrela do Cristo, seja o Espírito Santo. Nós somos um Espírito Santo. No decorrer dos milênios, nós vamos ser um anjo, um Espírito Santo. Toda a humanidade. É a lei do progresso. É a lei de Deus, é a lei da evolução, que não para. É vagarosa? É. É lenta? É. Mas não para. Todos nós vamos chegar um dia, pelos milênios, na nossa perfeição maior. Vamos lá. As estrelas da constelação, né, do céu se juntarão, formando essa frase inigualável e divina que Paulo, com a sua vidência espiritual, de forma que ficasse como tesouro para a eternidade. Fora da caridade não há salvação. Fora da igreja há salvação, claro. Fora das religiões há salvação. Por quê? A salvação está dentro de cada um de nós pelas obras que fizemos, dentro do amor verdadeiro, dentro da caridade. Isso sim vai levar nós ao céu. Caso contrário, não vai levar a nada. Então vejamos que o rico, o pobre, o analfabeto, o intelectual, todas a massa da humanidade pode fazer a caridade, gente. A caridade para fazer não custa nada. Nada, não pode cobrar nada. Não custa nada para fazer também. Você vai cobrar para ajudar um irmão? Que caridade você está fazendo? O que você tem para receber lá nos céus? Nada. Quando você sair daqui, você sai com as mãos vazias e vai ter grande dívida para com você mesmo. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina fantástica, porque não cobra nada, nem R$1, nem oferta. Não cobra nada. Eu estou mais de 50 anos na doutrina espírita. Nunca cobrei R$1 da religião do Cristo que eu sigo. Nunca peguei R$1 e sempre doei aquilo que eu posso. Isto é um cristão que faz isso. Então essa é importantíssimo, gente. Como paga a luz e a água da casa? Se reúne, tem uma diretoria, reúne aquela diretoria que faz parte da casa, e um dá R$10, outro dá 5, outro dá 20, outro dá 50, para pagar a luz, a água e a limpeza. Pronto, pronto. É isto. Vejamos bem como é fácil fazer carícias. Até muitas das vezes sem o uso das nossas mãos. Podemos fazer carícias. Carícia no falar sem agredir, isso é caridade. Carícia no olhar sem malícia. Carícia no ouvir sem desrespeito. Né? Respeitar as pessoas, os pensamentos deles. Não ficar criando problema. Isso é caridade. Né? Carícia nos pés sem pisar, oferir. Carícia no coração sem indiferença. Não podemos ter indiferença. Nós somos irmãos. Carícia nas mãos sem matar, destruir ou ferir. Não precisa usar as mãos para fazer carícia. Nas carícias da caridade se socorre o próximo. E é isso que nós estamos falando essa noite. A caridade é a bandeira da doutrina espírita, que é a bandeira de Jesus Cristo na terra que está trambulando, a bandeira da caridade. Sem ela não tem salvação, não tem jeito. Nas carícias da fraternidade se unem os povos como os irmãos. Que coisa mais bonita essa fraternidade, que vai ser universal. Vamos se amar como irmãos, gente. E não tem outro caminho.
Vai passar um século? Ainda vai demorar um século para realizar esse progresso, mas que vamos chegar lá, vamos. Porque nós vamos e voltamos. Ficamos aqui mais um tempo, voltamos de novo. Nós vamos continuar essas tarefas, até nós aprendermos as lições do amor. Né? Nas carícias do amor se constrói o reino de Deus na terra, o reino de Jesus na terra. Vejamos bem, com as carícias do amor se constrói o reino de Jesus na terra. Não tem outro caminho. Podemos saber, nós somos responsáveis por aquilo que fizemos, por aquilo que deixamos de fazer. Quanto nós poderíamos estudar os livros, ter mais de 1000 livros, 2000 livros para se ler, gente. Tudo isso que eu estou falando aqui é mediunidade, é a primeira mediunidade que vem. Tudo isso aqui, todo esse ensinamento do verdadeiro amor, caridade, sem interesse material em nada, porque não tem. O Paulo falou, Deus não habita templo feito por mão de homem. Não habita. Não habita. Pode fazer o que quiser, de ouro, de prata, o que quiser. Deus não está lá, Deus está dentro do coração de cada ser humano na face da terra. Claro, uns mais maduros, entendendo melhor as coisas, praticando as coisas boas, outros aprendendo a lição, as lições. Nem todo está no primeiro ano primário. Tem várias salas de aula de graus, né, de aprendizado. A doutrina de Jesus é um aprendizado. Deus abençoe. Sábado próximo a gente vai falar sobre a mediunidade, que é um campo imensurável para se aprender tantas coisas boas. Muito obrigado, um beijo no coração de todos. Até uma próxima. Peço para compartilhar esse evangelho, né, para nós espalhar a boa semente na terra. Obrigado, Jesus. Boa noite a todos. Obrigado.